Imagine ser proibido de praticar sua própria fé. Imagine seus líderes espirituais sendo caçados e sua igreja atacada. Isso não é uma história de séculos distantes, mas no México, há menos de 100 anos. Em meio a uma perseguição brutal, padres e leigos se levantaram. Não com armas, mas com uma fé que desafiou a morte. Hoje no Calendário Santo vamos conhecer a história impactante de São Cristóvão de Magalhães e seus 24 companheiros, mártires da Guerra Cristera, cujo grito de Viva Cristo Rei ecoa até hoje. Para entender a história desses heróis da fé, precisamos voltar ao México da década de 1920. O país vivia um período de grande agitação política e social. Em 1917, foi promulgada a nova Constituição com leis fortemente anticlericais, buscando limitar drasticamente a influência da Igreja Católica na sociedade. Essas leis, conhecidas como Lei Calles, do presidente Plutarco Elias Calles, proibiam ordens religiosas e restringiam o culto público, fechavam escolas católicas e até mesmo impediam os padres de usarem suas vestes em público. A atenção explodiu. Em muitas partes do México, especialmente nas áreas rurais, o povo católico se levantou em rebelião armada conhecida como a Guerra Cristera, ou Cristiada. Foi um conflito sangrento, marcado por uma perseguição religiosa feroz por parte do governo. Sacerdotes eram caçados, igrejas profanadas e fiéis, presos ou mortos por causa da sua fé. No centro de muitas dessas histórias de fé está São Cristóvão Magalhães Jara, um padre diocesano nascido em 1869 em Jalisco. Ele não era um guerreiro, mas um pastor dedicado ao seu povo. Fundou escolas, um asilo para idosos e até mesmo um seminário clandestino para formar novos padres quando o governo fechou os seminários oficiais. Seu ministério era focado na paz, na caridade e na formação espiritual. Padre Magalhães acreditava na resistência pacífica e na oração. Ele tentou de todas as formas continuar seu trabalho pastoral discretamente, mesmo com o aumento da perseguição. Ele sabia dos riscos, mas se recusava a abandonar seu rebanho. Com o acirramento da Guerra Cristera, ser padre no México tornou-se uma sentença de morte em muitas regiões. O governo os via como inimigos do Estado, mas, longe de se esconderem completamente, muitos sacerdotes, como São Cristóvão de Magalhães e seus companheiros, continuaram a celebrar missas secretas, batizar e confessar e levar os sacramentos aos fiéis, muitas vezes em celeiros, casas particulares ou cavernas. E não foram apenas os padres. 3 dos companheiros mártires canonizados junto com São Cristóvão eram leigos: Manuel Morales, Salvador Lara Prudente e Davi Roldan Lara. Eles eram jovens ativos em suas comunidades, membros da Ação Católica da Juventude Mexicana, e foram mortos por se recusarem a renegar sua fé e o seu apoio aos sacerdotes. Suas histórias mostram a força da fé em todas as idades e estados de vida. As histórias de captura e martírio de São Cristóvão Magalhães e seus companheiros são variadas, mas todas compartilham um fio comum: uma coragem impressionante e uma fé que não vacilava diante da morte. São Cristóvão Magalhães foi preso em maio de 1927, enquanto viajava para celebrar uma missa em uma fazenda. Ele estava acompanhado do padre Agustín Caloca Cortés, um jovem sacerdote que havia sido seu aluno no seminário clandestino. Acusados de promover a rebelião cristera, o que o padre Magalhães negava, pois sempre pregou a paz, foram condenados à morte sem um julgamento justo. Pouco antes de ser fuzilado, Padre Magalhães viu o jovem Padre Caloca e disse palavras que demonstram a sua serenidade e fé. "Fique tranquilo, filho, só um momento e depois o céu." Ele então perdoou seus executores e suas últimas palavras, assim como as de muitos outros mártires cristeiros, foram: "Morro inocente e peço a Deus que meu sangue sirva para a união dos meus irmãos mexicanos. Viva Cristo Rei e Santa Maria de Guadalupe!" Os 23 companheiros canonizados com São Cristóvão de Magalhães, 20 padres e os 3 leigos que mencionamos, foram martirizados em diferentes datas e locais entre 1915 e 1937, mas todos compartilharam o mesmo destino por causa da sua fidelidade a Cristo e à Igreja. Entre eles temos histórias como a de São Rodrigo Aguilar Alemã, que antes de ser enforcado, traçou uma cruz no chão com os dedos e a beijou. Ou São Tranquilino Biarco, que continuou a exercer o ministério sacerdotal secretamente até ser descoberto e fuzilado. Cada nome carrega uma história de dedicação e um testemunho heróico.
A perseguição no México deixou milhares de mortos, mas como dizia Tertuliano, um antigo escritor cristão, o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. A fé do povo mexicano não foi esmagada. Pelo contrário, a memória desses heróis fortaleceu a igreja no país. Em 21 de maio de 2000, o Papa João Paulo II canonizou este grupo de 25 mártires da Guerra Cristera, encabeçados por São Cristóvão Magalhães. Eles são um poderoso lembrete da luta pela liberdade religiosa e da força da convicção. A história desses mártires mexicanos, ocorrida há menos de meio século, ecoa fortemente em nossos dias e nos deixa lições valiosas. Primeiramente, ela nos confronta com o valor inestimável da liberdade de crença. A coragem deles nos lembra que, em muitos lugares e épocas, viver a fé abertamente teve e ainda tem um preço altíssimo, e nos convida a zelar por essa liberdade. O exemplo de São Cristóvão de Magalhães e seus companheiros também ressalta a força da integridade e da convicção moral. Eles permanecem fiéis aos seus princípios e à sua missão até o fim, inspirando-nos a refletir sobre a nossa própria firmeza em defender aquilo que acreditamos, de forma pacífica, mas determinada. E por fim, suas vidas são um testemunho vibrante do poder da fé como fonte de esperança e resistência interior, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, mostrando que a conexão com o divino pode nos dar uma força que transcende o medo. Honrando a memória e coragem desses mártires, façamos agora a nossa oração. São Cristóvão Magalhães, que enfrentastes perseguições com fé e coragem, intercedei por nós. Ajudai-nos a defender nossos princípios com amor e a viver a nossa fé com autenticidade. Que o vosso exemplo de perdão e esperança nos inspire a seguir firmes em nossos caminhos e a promover a liberdade de crença para todos. Rogai por nós, hoje e sempre. Amém. A história dos mártires mexicanos da Guerra Cristera é um poderoso testemunho de fé e coragem que merece ser conhecido. Se esta reflexão foi significativa para você, por favor, deixe seu like neste vídeo. Compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas conheçam esses heróis da fé. E para continuar acompanhando o Calendário Santo e descobrir mais histórias inspiradoras, inscreva-se no canal e ative as notificações. Agradeço a sua companhia e espero você em nosso próximo encontro. Até breve!